Olá, meus irmãos e amados em Cristo Jesus. Tenha uma boa tarde, um excelente domingo, em nome de Jesus. Gostaria muito de estar falando com vocês, pedir a permissão de vocês para falar com vocês alguns minutinhos sobre essa data especial, essa data maravilhosa que é o Dia dos Pais, né? O que representa para a gente a figura paterna, né? Eu gostaria muito de estar falando para vocês através da palavra de Deus o que a gente se encontra na figura paterna dentro da palavra de Deus, os exemplos que a palavra de Deus pode nos transmitir sobre a figura paterna, né? E agradecer desde já a todos os pais do Brasil, do mundo, né? Os pais que realmente são presentes, aqueles pais que realmente amam seus filhos, né? E os filhos realmente retribuem aos pais o amor que recebem. Gostaria muito também de agradecer a presença de vocês antecipadamente hoje aqui à noite. Hoje à noite às 19 horas nós estaremos aqui na Igreja Palavra Viva de Cristo fazendo uma grande homenagem para os pais, né? Uma oração poderosa, forte para a família e está agradecendo realmente a Deus pela nossa presença aqui. Convido a todos a estar presente aqui hoje a partir das 19 horas. Mas vamos lá, eu quero mostrar para vocês dentro da palavra de Deus dois personagens, né, usados para representar a figura paterna nossa até nos dias de hoje, né? Um foi um excelente pai, foi um pai guerreiro, foi um pai determinado, um pai amoroso, um pai prestativo, honrado, cheio de fé. E o outro já ao contrário, um pai fofoqueiro, um pai briguento, caçador de intrigas, contendas, né? E eu vou começar pelo pai mau, né? Que foi um mau exemplo. Esse pai mau, talvez vocês já conhecem ele dentro da palavra de Deus. Ele foi conselheiro do rei Davi, né? O rei Davi, ele foi conselheiro do rei Davi. Ele foi um homem muito sábio, né? Muito inteligente, e as suas palavras todas direcionadas dentro da palavra de Deus, né? Ele era uma pessoa assim que transmitia confiança para o rei, né? Não só para o rei, mas como para o filho do rei, Absalão, né? Esse pai chama Aitofel, até um nome difícil de falar, um nome até estranho, né? Aitofel, o nome dele. Ele foi um pai, entendeu? Que causou contendas, causou intrigas entre o rei Davi e Absalão, né? Ele tinha uma mágoa muito grande do rei Davi, né? E ele se satisfazia fazendo coisas ruins, tentando atingir o rei contra o filho dele, entendeu? Fazendo contendas em volta do rei Davi, fazendo brigas em volta do rei Davi, fofocas, coisas que hoje em dia também tem no meio nosso, né? Infelizmente ele foi um mau exemplo de pai, né? Ele foi pai de Eliã, né? E para vocês que não conhecem, ele foi avô de Betseba. A Betseba, aquela moça que o rei Davi conseguiu fazer vamos dizer assim, aquele pecado grave que ele fez, aquele erro grave, né? De mandar Urias, o marido dela, para a guerra, né? Aonde ele foi morto, né? Davi praticamente premeditou a morte do próprio marido dela para poder ficar com a Betseba, né? E ele foi avô dessa Betseba. Então Aitofel, sendo avô, pai de Eliã, ele estava com uma ferida muito grande no corpo dele, no coração dele. Então ele queria fazer contendas, brigas, e o final disso não terminou bem. Então, para você, papai, que eu sei que é difícil, mas temos papais assim também, né, nos dias de hoje, como tinha na palavra de Deus. Evita esses tipos de contenda, esses tipos de briga, fofoca, porque o fim nunca é bom, né? O fim de Aitofel não foi bom, o fim dele foi a forca, ele se matou, ele passou a forca no pescoço e acabou se morrendo, né? Então é difícil, é triste, mas foi um fim que ele não serviu de exemplo para os filhos dele, devido a tanta coisa errada que ele aprontou durante a vida dele, né? O ministério da vida dele. O outro papai, a gente vai falar agora,
que eu garanto que a maioria dos papais são assim, né? É um exemplo de pai para nós evangélicos, para nós cristãos, para nós também é um exemplo de pai, é o pai Abraão, né? O Abraão foi o pai da fé, né? Foi um pai dedicado, um pai realmente presente, um pai realmente aonde que sacrificava até a vida do filho dele, de tanto amor que ele tinha a Deus, né? Mas pela misericórdia de Deus e pelo grande amor de Deus, Deus não deixou ele fazer isso, né? Deus apenas testou para ver se ele realmente iria até o último ponto para querer sacrificar o filho dele, Isaque, né? Mas não foi o caso. Ele cometeu algumas gafes, alguns erros também, cometeu como nós todos cometemos, né? Ele antecipou a vontade de Deus, né? O tempo de Deus, que as coisas são no tempo de Deus. Ele antecipou o tempo de Deus e acabou ficando com Agar, né? Com a serva dele, para fazer o filho que ele achava que estava demorando demais, a promessa de Deus que Deus tinha passado para ele, que ele ia ser pai de uma grande nação. E já a sua esposa, né? A Sara era estéril, não podia ter filho, né? Ele acabou pegando Agar e fazendo com ela, achando que ia ser a linhagem, ia ser com Agar. E isso mostra também um erro, né? Do antecipadamente, da pessoa antecipar a vontade do pai, né? A vontade de Deus. E acabou nascendo Ismael. Ismael foi outra linhagem que realmente não foi a linhagem que Deus estava querendo com ele, que a linhagem que Deus queria com ele seria com Agar, né? Então fica aí a dica de grandes pais e maus pais dentro da palavra de Deus, né? Abraão foi um grande pai, foi um exemplo de pai, e nós devemos ser como ele, né? Ser guerreiro, ser presente, ser honrado, né? E servir de inspiração para quem vem atrás de nós, que é os nossos filhos, né? A nossa raiz que estão atrás de nós. Nós temos que ser exemplo para eles, para que um dia eles possam saber e ser exemplos para outros que vão vir atrás, né? Neto, bisneto e assim por diante. Que Deus abençoe vocês. Espero que tenha gostado da palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a vocês e conto com a presença de vocês hoje à noite, às 19 horas. Deus abençoe.